Antes de qualquer palavra de oração, antes de qualquer pedido, eu preciso que você entenda algo agora. Este não é apenas mais um dia começando. E esta não é apenas mais uma oração da manhã. Existe uma batalha invisível acontecendo ao seu redor, neste exato momento. Uma batalha silenciosa, constante e extremamente estratégica. Talvez você tenha acordado cansado, sem entender exatamente o porquê. Talvez sua mente já esteja acelerada, antecipando problemas que ainda nem aconteceram. Ou talvez exista esse peso estranho no peito, como se algo estivesse tentando roubar sua paz antes mesmo do dia começar. Isso não é coincidência. A palavra de Deus é clara quando diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ela é espiritual. E quem ignora essa realidade entra na batalha desarmado. Hoje, muita gente está tentando viver, trabalhar, decidir, amar e resistir apenas com força emocional, força mental ou força de vontade. E por isso estão esgotados, ansiosos, confusos. Porque ninguém vence uma guerra espiritual usando apenas recursos humanos. É por isso que a palavra nos alerta de forma direta, sem suavizar, sem romantizar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Perceba algo muito importante aqui. A Bíblia não diz talvez. Não diz se sentir vontade. Ela diz revesti-vos. Isso é um comando. Porque Deus sabe que as ciladas existem. E elas não são sempre barulhentas. Algumas ciladas vêm como pensamentos. Outras como cansaço extremo. Outras como desânimo sem explicação. Existem ciladas que não tentam te derrubar de uma vez. Elas só tentam te enfraquecer aos poucos. Roubar sua motivação, roubar sua clareza, roubar sua identidade, até que você comece a duvidar do seu valor, da sua fé e até da presença de Deus. E é exatamente aí que muita gente cai. Não por falta de amor a Deus, mas por estar espiritualmente exposta. Hoje, antes de orarmos, nós vamos alinhar algo fundamental. Você não vai apenas pedir proteção. Você vai se revestir. Porque existe uma diferença enorme entre pedir ajuda e assumir a posição que Deus já te deu. A armadura de Deus não é um símbolo religioso bonito. Ela é um sistema completo de proteção espiritual. Cada peça foi pensada para proteger uma área específica da sua vida. Sua mente, seu coração, sua fé, seu caminho. Ignorar isso é como entrar em uma tempestade sem abrigo e depois se perguntar por que se machucou. Talvez você esteja vivendo um ciclo repetitivo. Luta, queda, culpa, tentativa e novamente luta. Talvez exista uma área da sua vida onde você sempre sente que algo dá errado, como se houvesse resistência invisível. A palavra chama isso de cilada. E cilada não se enfrenta com emoção. Se enfrenta com revestimento espiritual. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Nada de orações apressadas. Nada de palavras vazias. Nós vamos, peça por peça, vestir a armadura de Deus. Mas antes disso, eu preciso que você faça algo simples agora. Respire fundo. Diminua o ritmo da mente. E reconheça. Você não está sozinho nessa batalha. Existe um Deus que não apenas te ama, mas que te equipa. Um Deus que não apenas perdoa, mas que protege. E tudo começa quando você decide parar de lutar com as mãos vazias. Na próxima parte, nós vamos entrar profundamente no significado espiritual da armadura e preparar o coração para o momento de revestimento. Não saia. O que vem a seguir é onde a retenção vira transformação. Existe algo que poucas pessoas percebem. A maioria das batalhas espirituais não começa com tragédias visíveis. Elas começam na mente. Começam com pensamentos repetitivos, com dúvidas silenciosas, com aquele desgaste emocional que parece não ter uma causa clara. Você já reparou como muitas vezes o corpo até descansa, mas a mente não para? Você deita, mas os pensamentos continuam lutando. Isso não é apenas cansaço natural.
É um campo de batalha ativo. O inimigo não precisa te derrubar de uma vez. Se ele conseguir confundir sua mente, enfraquecer sua fé e distorcer sua identidade, ele já ganhou espaço suficiente para operar ciladas. Por isso a palavra diz que devemos ficar firmes. Não é apenas resistir. É permanecer de pé mesmo quando tudo tenta te empurrar para o chão. Hoje muitas pessoas estão espiritualmente cansadas, porque tentam resolver guerras espirituais com soluções emocionais. Tentam vencer ansiedade apenas com distração. Tentam vencer culpa apenas com autoaceitação. Tentam vencer medo apenas com motivação. Mas nenhuma dessas coisas substitui o revestimento espiritual. A Bíblia não ignora a realidade do sofrimento humano. Ela apenas revela que existe uma camada mais profunda por trás dele. Quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus, ele está falando para pessoas reais, pessoas perseguidas, cansadas, em risco constante. Ele não oferece um discurso bonito. Ele oferece uma estratégia de sobrevivência. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Perceba que a mente é uma das primeiras áreas citadas. Capacete. Proteção da mente. Porque uma mente exposta é um alvo fácil. É na mente que nascem as mentiras mais perigosas. Mentiras como: você não é forte o suficiente. Você sempre cai no mesmo erro. Deus deve estar distante. Nada vai mudar. Essas frases não surgem do nada. Elas são dardos. E dardos não são bloqueados com força de vontade. Eles são bloqueados com armadura. Talvez você esteja vivendo um nível constante de ansiedade. Não aquela ansiedade explosiva, mas aquela silenciosa, que te acompanha o dia inteiro. Ela rouba sua concentração, rouba sua alegria, rouba até sua vontade de orar. Isso é um sinal claro de que a guerra está acontecendo no lugar errado. Você não foi criado para lutar sozinho. Você não foi criado para carregar tudo no peito. Você foi criado para ser revestido. Quando a palavra diz, revesti-vos de toda a armadura, ela está dizendo, não deixe nenhuma área exposta, porque basta uma brecha para que o inimigo encontre acesso. E brechas muitas vezes não vêm de rebeldia. Vêm de cansaço. Vêm de rotina. Vêm de distração espiritual. A pessoa ama a Deus, mas ora menos. Lê menos a palavra. Confia mais no próprio entendimento. E sem perceber, vai entrando no dia sem se revestir. Hoje nós estamos interrompendo esse ciclo. Hoje você não vai apenas ouvir sobre a armadura. Você vai entender por que ela é essencial. Na próxima parte, nós vamos começar a aprofundar o significado espiritual de cada peça, começando pelo fundamento que sustenta todas as outras, a verdade. E é aqui que muitas batalhas começam a virar. Nenhuma armadura funciona se não estiver firmemente ajustada. Antes de falar de escudo, antes de falar de espada, antes de falar de capacete, a palavra começa com algo essencial: o cinto da verdade. Isso não é aleatório. No mundo antigo, o cinto era a peça que sustentava todas as outras. Sem ele, a couraça ficava solta. A espada caía. Os movimentos ficavam lentos. Espiritualmente, acontece a mesma coisa. Quando a verdade não governa, tudo fica desajustado. Muita gente está cansada não porque está lutando demais, mas porque está lutando sem alinhamento. E o primeiro lugar onde o inimigo tenta atacar é a verdade sobre quem você é. Ele não começa dizendo que Deus não existe. Isso seria óbvio demais. Ele começa distorcendo, sussurrando meias verdades, criando confusão interna. Você ama a Deus, mas não tanto assim. Você ora, mas não ora direito. Você já tentou mudar e falhou antes. Essas frases parecem pensamentos seus, mas não são. São ataques sutis contra a verdade. Quando a pessoa não está revestida da verdade,
Ela começa a viver guiada por sentimentos. E sentimentos mudam. A verdade não. Um dia a fé está alta. No outro, a culpa domina. Num dia, a pessoa confia. No outro, se sente distante de Deus. Isso não é instabilidade emocional apenas. É falta de alinhamento espiritual. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Ele não disse que o esforço liberta, nem que a emoção liberta, nem que o tempo liberta. É a verdade. Vestir o cinto da verdade é decidir conscientemente que a palavra de Deus é maior do que o que eu sinto, maior do que o que eu penso, maior do que o que os outros dizem. É aqui que muitas pessoas travam. Porque viver na verdade exige confronto. Confronto com mentiras internas. Confronto com padrões antigos. Confronto com justificativas confortáveis. A verdade revela, mas também protege. Ela mostra onde está a brecha. Não para te acusar, mas para te fortalecer. Sem o cinto da verdade, a pessoa começa a negociar com o erro. Só dessa vez. Não é tão grave. Todo mundo faz. E cada negociação afrouxa mais a armadura. Mas quando a verdade está firme, o inimigo perde espaço. Porque ele não consegue operar onde não há confusão. Talvez hoje você perceba que parte do seu cansaço vem de viver dividido. Uma parte querendo agradar a Deus, outra parte tentando se proteger de frustrações passadas. A verdade não te divide. Ela te integra. Ela te lembra quem você é em Cristo, independente das quedas, independente das lutas, independente do processo. Quando o cinto da verdade está ajustado, a alma para de oscilar tanto. A pessoa não deixa de enfrentar batalhas, mas passa a enfrentá-las com estabilidade. E estabilidade espiritual gera descanso interior. Na próxima parte, vamos avançar para a couraça da justiça, onde a culpa perde autoridade e a condenação não tem mais voz. É aqui que muitos finalmente param de lutar contra si mesmos. Depois da verdade, Deus protege o coração. Nada aqui é aleatório. A ordem da armadura revela a estratégia do céu. O coração é o alvo preferido do inimigo. Não apenas o órgão físico, mas o centro das emoções, das decisões, da identidade. Por isso, a palavra fala da couraça da justiça. Couraça não é adorno, é proteção vital. Sem ela, qualquer golpe é fatal. Espiritualmente, é aqui que muitos caem mesmo estando na igreja, mesmo orando, mesmo tentando fazer o certo. Porque fazem tudo isso sem estarem protegidos da culpa. A culpa é uma das armas mais antigas e eficientes do inimigo. Ela não grita. Ela sussurra. Ela não empurra a pessoa para longe de Deus diretamente. Ela faz algo pior. Ela faz a pessoa achar que não é digna de se aproximar. Você falhou de novo. Você prometeu que mudaria. Como você tem coragem de orar assim? Esses pensamentos não produzem arrependimento saudável. Produzem paralisia espiritual. A pessoa até crê em Deus, mas não consegue crer que Deus ainda a recebe. E aqui está uma verdade libertadora. A couraça não é a sua justiça. É a justiça de Cristo. Se fosse baseada no seu desempenho, ninguém estaria protegido. A Bíblia não diz, vista a couraça do quanto você acertou. Ela diz, couraça da justiça. Justiça que vem da cruz. Justiça que foi conquistada quando Jesus disse, está consumado. Isso significa que o inimigo não tem direito legal de te acusar se você está em Cristo. Ele tenta, mas não tem autoridade. O problema é que muitos crentes continuam vivendo como se ainda estivessem condenados. E viver sem a couraça é viver emocionalmente exposto. Qualquer erro vira peso. Qualquer falha vira prova de que não adianta tentar. Isso gera autossabotagem,
medo de avançar, dificuldade de receber bênçãos, bloqueio na oração. A pessoa até ora, mas ora com vergonha. Ora pedindo desculpa por existir, mas a justiça de Deus não te chama de ré. Ela te chama de filho. Vestir a couraça da justiça é um ato diário de fé. É dizer internamente: eu não sou definido pelos meus erros, mas pelo sacrifício de Cristo. Isso não incentiva o pecado. Isso destrói o poder da culpa. Sem culpa, o inimigo perde o controle emocional. Sem culpa, a oração flui. Sem culpa, a pessoa para de fugir de Deus e começa a correr para Ele. Talvez hoje, o que mais te cansa não seja o pecado em si, mas o peso constante de se sentir indigno. A couraça da justiça não ignora seus erros. Ela os cobre com graça e te fortalece para mudar. Ela protege o coração para que a acusação não defina sua identidade. Quando o coração está protegido, as emoções não governam mais as decisões espirituais. Isso gera algo poderoso: estabilidade interior. Na próxima parte, vamos falar dos calçados da preparação do Evangelho da Paz. Porque depois que o coração está protegido, Deus te ensina a caminhar sem ser dominado pela ansiedade. É aqui que o caos interior começa a se transformar em direção. Depois que o coração é protegido, Deus cuida do caminho. A armadura não serve apenas para resistir ataques. Ela também ensina como andar. Muitos resistem ao inimigo, mas continuam caminhando do jeito errado. Vivem cansados, apressados, confusos, com a sensação constante de que estão sempre atrasados na própria vida. Por isso a palavra diz: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Não é apenas paz emocional. É paz como direção. É paz como fundamento do caminhar diário. A ansiedade espiritual não surge apenas do medo do futuro. Ela nasce da tentativa de controlar caminhos que só Deus enxerga por completo. Quando a pessoa não está calçada na paz, ela vive tropeçando em decisões. Ora escolhe por impulso, ora por medo, ora por comparação. E depois se pergunta por que está exausta. A pressa nunca foi sinal de fé madura. Na Bíblia, quem anda com Deus aprende a esperar sem paralisar. A paz não te faz parar. Ela te faz avançar sem desespero. Os calçados espirituais não impedem o caminho difícil. Eles impedem que o caminho te destrua por dentro. Talvez hoje, sua mente esteja sempre um passo à frente do seu corpo, pensando no amanhã, no problema que ainda não chegou, na conversa que ainda não aconteceu. Isso rouba o presente. E o inimigo sabe disso. Por isso ele acelera pensamentos, gera urgências falsas. Cria a sensação de que se você não decidir agora, vai perder tudo. Mas quem anda com os calçados da paz aprende algo precioso. Nem toda porta aberta é direção de Deus. E nem toda espera é atraso. A paz de Deus atua como um filtro interior. Quando algo vem de Deus, mesmo sendo desafiador, não gera confusão interna contínua. Pode gerar temor reverente, mas não gera tormento. Quando a ansiedade domina, a pessoa começa a duvidar do próprio valor. Estou ficando para trás. Todo mundo está avançando. Deus esqueceu de mim. Esses pensamentos não vêm da paz. E caminhar sem paz leva a escolhas fora do tempo. Depois vem o arrependimento, a frustração, o sentimento de fracasso. Mas Deus não te chamou para sobreviver em ansiedade. Ele te chamou para caminhar guiado. Vestir os calçados da paz é decidir não permitir que o medo dite o ritmo da sua vida. É acordar e dizer internamente: hoje eu caminho no tempo de Deus, não no desespero do mundo. Isso muda tudo. Muda como você responde mensagens. Muda como você toma decisões. Muda como você lida com problemas. A paz não remove desafios. Ela remove o peso excessivo de carregar tudo sozinho.
Quando os pés estão calçados na paz, a alma para de correr e começa a confiar. E confiança gera constância. Constância gera maturidade. E maturidade gera resistência espiritual. Na próxima parte, vamos falar do escudo da fé. Porque depois que aprendemos a caminhar em paz, precisamos aprender a apagar os ataques que ainda virão no caminho. É aqui que muitos caem não por falta de fé, mas por não saber como usá-la no momento certo. Mesmo caminhando em paz, os ataques não cessam. O inimigo não para porque você está alinhado. Ele muda a estratégia. Por isso a palavra diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Note que o texto não diz alguns dardos. Ele diz todos. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. O escudo não protege quem o carrega nas costas. Ele protege quem o mantém levantado. Muitos dizem ter fé, mas só tentam usá-la depois que o ataque já feriu. A fé bíblica não é apenas reação. Ela é postura constante. Os dardos inflamados raramente vêm em forma de tragédia imediata. Eles vêm como pensamentos sutis, como sugestões internas, como frases repetidas na mente. E se der errado? E se Deus não agir dessa vez? Você sempre falha. Isso nunca muda. Esses pensamentos não surgem do nada. Eles são lançados para gerar combustão interna. O dardo só cumpre o propósito quando encontra material inflamável. E o material inflamável é a mente cansada, a fé negligenciada, o coração sobrecarregado. Por isso o escudo da fé não é emoção, é decisão. Decisão de confiar mesmo sem sentir. Decisão de não negociar com pensamentos que contradizem o que Deus já disse. A fé não impede que o pensamento venha. Ela impede que ele permaneça. Quem não levanta o escudo começa a dialogar com o ataque. E diálogo prolongado vira acordo interno. Depois de um tempo, a pessoa nem percebe que já aceitou como verdade aquilo que começou como mentira passageira. A fé age como um bloqueio imediato. Ela não analisa o dardo. Ela apaga. Apaga o medo antes que vire ansiedade crônica. Apaga a dúvida antes que vire incredulidade. Apaga a acusação antes que vire culpa permanente. Mas isso exige treino espiritual. Ninguém levanta o escudo por instinto. Levanta por consciência. A fé cresce quando você aprende a responder rapidamente com a verdade de Deus. Não com argumentos humanos. Não com lógica emocional. Mas com convicção espiritual. Quando o pensamento diz, você não vai conseguir, a fé responde, o Senhor é a minha força. Quando o medo diz, você está sozinho, a fé responde, o Senhor está comigo. Quando a mente diz, isso nunca muda, a fé responde, tudo é possível ao que crê. Esse confronto não é barulhento. Ele acontece no silêncio da mente. E vence quem decide qual voz permanece. O escudo da fé não elimina emoções. Ele governa sobre elas. Você pode sentir medo e ainda assim confiar. Pode sentir cansaço e ainda assim continuar crendo. Fé não é ausência de luta. É permanência em Deus no meio da luta. Quando o escudo está levantado, os ataques continuam vindo, mas não definem seu destino. Eles batem. Eles apagam. E você segue. Na próxima parte, vamos falar do capacete da salvação, porque mesmo com fé, se a mente não estiver protegida, o inimigo encontra brechas para gerar confusão, culpa e perda de identidade. É aqui que muitos se perdem não por falta de Deus, mas por não protegerem o lugar onde tudo começa, a mente. A maioria das derrotas espirituais não começa no comportamento. Começa na mente. Por isso a palavra é clara. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a parte mais exposta do corpo na batalha. Espiritualmente, ele protege o lugar onde decisões são formadas. Pensamentos se repetem.
e identidade são construídas. O inimigo sabe que se dominar a mente, não precisa tocar no corpo. Uma mente sem proteção vive em confusão constante. Ora confia, ora dúvida, ora avança, ora recua. Esse ciclo desgasta mais do que qualquer luta externa. O capacete da salvação não é apenas a lembrança de que você foi salvo. É a certeza diária de quem você é em Cristo. Sem essa certeza, a pessoa vive vulnerável à culpa, à acusação e ao auto-julgamento contínuo. O inimigo raramente diz, você não é salvo. Ele prefere dizer, você não merece. De novo o mesmo erro? Como Deus pode te usar assim? Essas frases não vêm para afastar você de Deus de uma vez. Elas vêm para cansar, para gerar a sensação de que tentar de novo não vale a pena. Quando a mente não está protegida, a pessoa começa a se definir pelo erro, e não pela redenção. Mas o capacete da salvação declara algo diferente. Você não luta para ser aceito. Você luta porque já foi aceito. A salvação não elimina falhas. Ela elimina a condenação. E condenação prolongada é uma das armas mais eficazes do inimigo invisível. Ela paralisa. Ela silencia a oração. Ela enfraquece a fé. Uma mente sem capacete se torna terreno fértil para pensamentos repetitivos. Pensamentos que voltam todos os dias. Sempre os mesmos. Eu nunca mudo. Isso não é para mim. Deus usa outros, não eu. O capacete da salvação interrompe esse ciclo. Ele estabelece uma identidade firme acima das emoções variáveis. Mesmo quando o sentimento oscila, a identidade permanece. Você não é definido pelo que sente hoje. Você é definido pelo que Cristo já fez. Quando a mente está protegida, o erro gera arrependimento, não desespero. Gera retorno, não afastamento. A clareza mental não significa a ausência de pensamentos negativos. Significa autoridade sobre eles. O capacete não impede que a batalha aconteça. Ele impede que a batalha te confunda. Por isso, vestir o capacete da salvação é um ato diário. É acordar e declarar internamente: hoje minha mente pertence a Cristo. Hoje eu não aceito acusações que Deus já cancelou. Hoje eu caminho como filho, não como réu. Essa proteção traz descanso mental. E descanso mental gera estabilidade espiritual. Na próxima parte, vamos falar da espada do Espírito. Porque depois de proteger a mente, Deus nos ensina a avançar, a confrontar e a vencer com a palavra viva. Aqui não é mais defesa. É autoridade espiritual em ação. Depois de vestir toda a armadura, existe um detalhe essencial que muda completamente a dinâmica da batalha. Todas as outras peças são defensivas. Protegem, guardam, sustentam. Mas existe uma que avança. A palavra chama de a espada do Espírito. E ela não é simbólica. Ela é viva. A maioria das pessoas perde batalhas espirituais não porque não ora, mas porque não sabe o que declarar no momento do confronto. Quando o inimigo ataca, a reação natural é o medo, ou o silêncio, ou a confusão. Mas Jesus nos ensinou algo poderoso no deserto. Ele não discutiu com o inimigo. Ele não argumentou. Ele não explicou sentimentos. Ele respondeu com palavra. Está escrito. Essa é a função da espada. Não é gritar. Não é repetir frases vazias. É alinhar a boca com a verdade eterna de Deus. A espada do Espírito não é a Bíblia fechada em cima da mesa. É a palavra viva na sua boca, no momento certo. Quando pensamentos de medo surgem, a espada declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando a ansiedade tenta dominar, a espada responde: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando a culpa tenta voltar, a espada afirma: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
O inimigo não discute com opinião. Ele recua diante da verdade. Por isso muitos se sentem fracos. Mesmo orando, oram sentimentos, mas não declaram autoridade. A espada não funciona se estiver guardada. Ela precisa ser empunhada. E empunhar a palavra não exige eloquência. Exige convicção. Mesmo que sua voz esteja trêmula, a palavra permanece firme. Existe algo profundo aqui. Quanto mais você usa a palavra, mais sua mente se alinha a ela. Quanto mais sua mente se alinha, menos espaço o inimigo encontra. A espada também corta enganos internos. Ela não é usada apenas contra ataques externos. Ela confronta pensamentos que você mesmo alimentou por anos. Crenças antigas. Rótulos. Palavras que disseram sobre você e ficaram. A palavra separa o que é mentira do que é verdade. E isso dói às vezes. Mas liberta. Libertação verdadeira não acontece quando você se sente bem. Acontece quando você se alinha ao que Deus diz. Por isso, vestir a armadura e empunhar a espada é assumir responsabilidade espiritual. Você não terceiriza mais sua fé. Você não vive apenas do que outros declaram. Você passa a declarar. Isso muda a atmosfera do dia. Muda decisões. Muda reações. Muda caminhos. Agora que a armadura está completa, é o momento de transformar tudo isso em oração contínua. Na próxima parte, entraremos em uma oração profunda de ativação, onde cada peça da armadura será afirmada e selada espiritualmente para o dia. Não é pressa, é profundidade. E é aqui que muitos sentem a mudança interior começar. Agora, com toda a armadura vestida, com a mente protegida, com o coração alinhado e com a palavra viva em nossas mãos, não corremos mais para a batalha. Nós permanecemos firmes. Porque permanecer é um ato de fé madura. É aqui que transformamos ensino em oração. É aqui que tudo o que foi declarado desce do entendimento para o espírito. Respire fundo agora. Aquieta o coração. E ore comigo. Pai Celestial, Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, nós nos colocamos diante de Ti neste início de dia. Não como quem tem todas as respostas, mas como quem confia plenamente na Tua soberania. Nós reconhecemos que a batalha existe, mas declaramos que a vitória já foi conquistada na cruz. Hoje, não saímos desprotegidos. Não caminhamos distraídos. Não avançamos em nossas próprias forças. Nós escolhemos conscientemente permanecer revestidos da armadura de Deus. Pai, consagra agora nossa mente, nossos pensamentos, nossas decisões e nossas palavras. Que nenhuma seta lançada contra nossa clareza mental encontre espaço. Que nenhum pensamento de medo, culpa ou autossabotagem crie raiz. Que toda confusão seja dissipada pela Tua verdade. Nós declaramos que o capacete da salvação está firmemente ajustado. Nossa identidade está segura em Cristo. Nosso valor não depende do desempenho, da aprovação ou do reconhecimento humano. Somos filhos. Somos guardados. Somos amados. Pai, consagra também nosso coração. Que a couraça da justiça nos proteja da culpa insistente, da acusação antiga e das memórias que tentam nos prender ao passado. Declaramos que fomos justificados pelo sangue de Jesus. O que foi perdoado não nos define mais. O que foi curado não nos aprisiona mais. Pai, consagra nossos passos. Que os calçados do Evangelho da Paz nos conduzam, em conversas difíceis, em decisões importantes, em ambientes desafiadores. Que carreguemos paz onde antes havia tensão. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito e não pela pressa. Não pela ansiedade. Não pelo medo do amanhã. Nós descansamos na Tua direção. Pai, erguemos agora o escudo da fé.
contra toda a ansiedade antecipada, contra todo medo do que pode acontecer, contra todo pensamento repetitivo que tenta enfraquecer nossa confiança. Declaramos que nenhum dardo inflamado atingirá nosso interior. Nossa fé não está em circunstâncias. Está no Deus que governa sobre elas. Pai, colocamos a espada do Espírito em nossas mãos. Que a Tua palavra nos acompanhe não apenas na boca, mas no coração. Que saibamos responder com verdade quando o engano surgir. Que saibamos permanecer firmes quando a pressão aumentar. Que saibamos declarar o que está escrito mesmo quando as emoções tentarem nos calar. Pai, abençoa este dia. Abençoa o trabalho, os estudos, as decisões, os encontros e até os silêncios. Que nada fuja da Tua presença. Que este seja um dia marcado por equilíbrio, lucidez, proteção e sensibilidade espiritual. Nós declaramos que não caminharemos sozinhos. O Senhor vai à frente. O Senhor guarda atrás. O Senhor nos cerca por todos os lados. Entregamos a Ti toda a preocupação futura. Entregamos a Ti o controle que tentamos segurar. Escolhemos confiar. Escolhemos descansar. Escolhemos viver este dia na proteção absoluta da armadura de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, declare com fé, mesmo que seja em silêncio. Hoje eu caminho revestido. Hoje eu permaneço firme. Hoje nenhuma cilada prevalecerá. Que a graça do Senhor guarde sua mente, seu coração e seu caminho durante todo este dia. Amém.